curta-metragem que vai lidar tanto com stop motion quanto com motion design, e nesse segundo aspecto a gente vai usar técnicas mistas. Então a gente vai passar por animação vetorial, recorte, o frame a frame, e visto que ele tem um aspecto bastante lúdico. Que a gente já queria fazer um curta-metragem há um tempo e a gente nunca encontrava o tema ideal. A gente tinha certeza que a gente conseguia participar, contribuir para que mudasse essa situação em que poucas pessoas falam sobre Anaíde. A gente acredita que através da animação a gente consegue de alguma forma impulsionar, divulgar mais o nome dela e colar na mente das pessoas para que nunca mais seja esquecida. Eu escrevo para criar um mundo no qual possa viver. Procuro criar um mundo como se cria um determinado clima, uma atmosfera onde eu pudesse respirar. Olá, eu sou Ingson Vasconcelos, eu sou diretor do curta-metragem Pantera dos Olhos Dormentes. Oi, eu sou Cristal Hanna, diretora do curta-metragem Pantera dos Olhos Dormentes. Sucesso! Eu considero que o resultado, os feedbacks, a felicidade que a gente sente toda vez que a gente vê ele por aí afora, sendo reproduzido, sendo bem falado. E a gente mesmo gostou bastante do nosso resultado final. O meu primeiro sentimento com estar virando diretor de animação. Eu sinto que minha trajetória, que começa como ilustrador, me leva a ser editor, que me leva a ser motion e que desperta em mim a vontade de ser diretor. E o Pantera é essa primeira realização de direção. No começo a gente sofreu bastante para poder fazer um roteiro assim, responsa, digno assim, de querer assistir, da gente mesmo querer assistir. O meu processo foi muito na parte do roteiro, por mais que Cristal tenha feito mais do que eu do roteiro ainda, eu tive muito presente. E esse foi um volume bem grande, que a gente passou alguns meses escrevendo, reescrevendo. Depois foi uma luta para fazer sair personagens, todos os pormenores, os cenários, roupas, elementos de várias formas. E juntando tudo isso, que as telas estão prontas, cenário, personagem e tudo mais, a gente passa para a parte divertida, que é a parte da animação, fazer movimento, stop motion, que é a minha parte favorita. Boa parte do meu processo foi referente à animação digital e junto com ela também a direção de arte, né? Porque ela fez as telas, mas nós decidimos o que fazer juntos. Pois a danada era tão extraordinária, era homenageada nos jornais e conquistou seu espaço entre os intelectuais da região. Foi assim que ela ganhou o apelido de Pantera dos Olhos Dormentes. E na pós-produção a gente ajeita os detalhes, faz montagem, edição, a parte que dá os brilhos, assim, daqueles chans. Eu acho que esse é um jeito mais rápido de falar esse processo. Eu acho que muita coisa. Acho que não. Porque depois que eu terminei, depois que a gente terminou de fazer, eu entendi muito melhor problemas que aconteceram no processo que eu não tinha como entender passando por aquilo tudo, né, da primeira vez. Eu sinto que a gente teve vários sofrimentos durante o processo, mas que são sofrimentos naturais da produção e que foram o que era preciso a gente fazer naquele momento. Então muita coisa hoje eu sei que eu vou tentar fazer diferente, como a organização do projeto, a organização da equipe, o planejamento, que por mais que a gente achou que tinha feito um bom planejamento, teve coisas que hoje em dia a gente já sabe que dá pra melhorar, pra incrementar. Acho que a parte principal seria ter um cronograma mais realista. Definitivamente o stop motion. Eu sou rata de stop motion. E a parte de fazer coisas físicas se mexendo na minha frente, tirar fotos, sofrendo calor, na luz na minha cara, essas coisas bem de quem faz frame a frame e analógico. Eu gosto muito mais dessa parte do que de qualquer outra. Vê, pronto.
Eu acho que eu divido esse sentimento com muita gente, de que várias vezes no audiovisual a gente gosta muito de fazer, mas o que a gente gosta mesmo é de acabar. É de ver ele pronto e esquecer todos os problemas que aconteceram no caminho e dizer, olha só que coisa incrível que eu fiz, olha só que coisa linda que eu fiz. Eu sinto que a coisa mais prazerosa foi finalizá-lo e ver a trajetória que ele está tomando. Porque o caminho que o Pantera tem feito é um caminho muito bonito. A bonequinha Pequena Id, ela tem um dentinho muito fofo, quebrado. E foi um detalhe, aqueles detalhes que faz tudo ficar mais bonito. Foi ideia do diretor Inkson Vasconcelos. A gente tava lá fazendo a animação da boquinha dela, o lip sync que a gente chama. E aí ele falou, e se ficasse um dentinho quebrado? Aí ele fez a mágica dele no After Effects e ficou simplesmente um primor. Dos dois. A gente já tinha comentado, né, algumas vezes com algumas pessoas, visto a história de Anaíde e tudo. E quanto mais a gente falava, mais a gente via que era uma figura muito interessante pra gente retratar, porque muita gente daqui não conhece. E a gente, vendo isso, achou que era uma boa trazer esse assunto à tona e colaborar com essa memória histórica, essa memória coletiva de quem é e quem foi Anaíde Berize e toda a relevância dela. A gente queria fazer um assunto que conversasse com todo mundo e que pudesse, principalmente, ser passado em escola, ser passado para jovens, e isso tem acontecido. Primeiro a gente achou que ia passar por aqui e a gente não tinha dimensão de como ele ia conversar com o resto do país. Só que quem fala do próprio lugar fala do mundo inteiro. Sobre isso, a gente viu ele passar tanto em ONGs aqui de Mangabeira, onde nós moramos, quanto a gente viu ele passar num dos maiores teatros de Minas Gerais e as pessoas falarem para mais de 500 pessoas, 500 alunos de ensino fundamental, e que foi trazido para a gente, que gerou debates muito interessantes. Então ele tem cumprido muito essa função de caminhar por esse lugar que a gente pensou que ele devia ir. A Pantera dos Olhos Dormentes, que é a Anaíde Berize, infelizmente não achamos que vai ter, porque o resto da história dela já foi muito contada e é um trecho que a gente acredita que não temos muito mais o que contribuir. Mas a gente pretende fazer outros curta-metragens nessa mesma pegada, de outras personalidades importantes, quem sabe, está nos planos. Criativo? Foi sofrido, como o processo criativo de todo mundo. O processo criativo eu acho ele muito particular, mas tem umas coisas assim mais que eu acho que funciona para uma quantidade maior de pessoas, que é rascunho pra muita referência, combinatividade ali nos processos. A identidade visual ajuda muito nesse processo, porque ela já dá um norte muito importante. E essa parte, inclusive, a gente fez com Larissa Costa, que nos entregou um material absurdo de maravilhoso. Deu uma deslanchada em vários processos, porque eu, particularmente, mesmo sendo designer gráfico, sofro muito com coisas como fonte, cores, basicamente tudo do design. Então, se tiver um meio caminho andado, ajuda bastante. Para stop motion, eu uso o Dragon Frame, que eu chamo de banguela. O Dragon Frame, ele é um programa que é usado pelos grandes estúdios, como Laika, assim, para fazer grandes filmes, e é muito completo. Eu passei principalmente por toda a suíte Adobe, né? Então a gente mexeu muito com Photoshop, com Illustrator, com o Premiere e principalmente por After Effects, que é o meu xodó, além de muito papel e lápis. Eu acho que a parte mais difícil foi o final. Eu acho que o finalzinho ali foi muito desafiante, porque quando você tá finalizando, parece que sempre vai aparecendo mais detalhes e mais detalhes que você não via antes, e que nessa finalização eles vão surgindo e deixando você cada vez mais cansado, porque já tá chegando na reta final. Eu acho que aquele processo de ver a linha de chegada cada vez mais perto e ao mesmo tempo mais longe, acho que foi o maior desafio, tirando o roteiro, que foi bem difícil de fazer. A maior dificuldade do processo foi que quando
eu passei logo nesse edital, e eu digo eu passei porque foi no meu nome, eu estava desempregado. E aí, depois disso, eu logo em seguida arrumei um emprego. E aí, conciliar a produção do curta e a produção do meu emprego acabou sendo um processo bem complicado. Porque quem faz audiovisual costuma estar fazendo mais de uma coisa por vez, mas não necessariamente de forma integral. E aí, quando eu estava na produção do curta, especialmente no final, eu estava acordando, trabalhando, indo para o trabalho, voltando e trabalhando. Então, estava uma situação muito, muito, muito puxada. E eu só percebi isso quando já era muito tarde. Tanto que, em algum momento do processo, depois de eu já ter finalizado, se eu não me engano, eu acabei indo para o hospital porque eu achei que eu estava com problema de coração, com problema de pulmão, alguma coisa do tipo. E aí, quando eu falei tudo pra médica, ela falou, não, você tá com ansiedade. Não é uma coisa que eu recomendo ninguém fazer. Eu precisei fazer e eu senti que esse era um momento de acabar o curta e tudo, que eu precisava me esforçar mais pra isso, mas isso acabou cobrando um preço bem alto por um tempo. O tempo para produzir foi de 1 ano e 3 meses. A gente passou em dezembro no edital, mas a gente só recebeu em abril e a gente finalizou o filme em julho do ano seguinte. Então foi de produção mesmo, propriamente dita, 1 ano e 3 meses. Alguns meses para roteiro, alguns meses para pré-produção de design e tudo mais, alguns meses para animação e uns 2 meses, eu diria, para finalização mesmo. Foi aí muito mais do que a gente tinha planejado, porque isso inclusive entra na conta de ser estreante enquanto diretor, né? Enquanto diretores. Nós não dimensionamos tão bem quanto tempo a gente devia passar e isso acabou resultando num trabalho mais longo do que devia e que não é só responsabilidade da gente, na verdade, isso tem uma relação muito forte com o fato de que o edital que a gente pegou não comportava o tanto de trabalho que a gente queria colocar, mas como a gente faz tudo não de qualquer jeito, mas a qualquer custo, a gente acabou decidindo sofrer pessoalmente, eu e Cristal, para animar por muito mais tempo do que o dinheiro cobria. Então, boa parte do trajeto a gente já não recebia mais para fazer, mas a gente queria o trabalho pronto, queria ele bem feito, queria ele bonito, então decidimos seguir. Velho, isso aí eu acho que você vai ouvir de todo mundo. A maior dica de todas: pratique autoral. Autoral no sentido de você estar ali fazendo coisas que são de você e não de outro. É no autoral que você vai se desafiar em coisas que você vai curtir no processo e nesse momento da diversão é que você aprende mesmo, porque o cérebro está ali se divertindo e fixa as coisas. Faça. Idealizar, planejar e realizar, mas mantendo os pés no chão e entendendo em que parte do processo a gente está. Porque a gente precisa produzir e a gente precisa produzir tanto o que o mercado quer, quanto o que o coração da gente pede, porque isso também é o que movimenta a gente. E assim a gente consegue alcançar coisas maiores.